Beleza. Então, gravando. Então, oficialmente aí, boa noite a todos. Feliz ano novo para todo mundo. E, pessoal, vamos avançar aí que a gente consegue finalizar aí esse curso esse mês. E uma notícia bacana aí para vocês, né? Eu estou credenciando a escola numa certificadora internacional Lean Six Sigma, né? Pela Council Lean Instituto. E mandei o projeto, já está em validação. Aí o rapaz me respondeu, marcou uma entrevista comigo e falou: Dani, até no máximo até 30 dias eu te dou essa resposta. E aí, recebendo essa titulação por essa escola, aí eu já consigo certificar vocês de uma forma internacional, né? Onde vocês vão carregar o logo, né? Aí eu vou ter que respeitar a identidade visual dessa certificadora, mas é bom que o certificado de vocês é reconhecido em qualquer lugar aí do planeta, né? Então, isso vai ser Chique bacana. de doer, né? Legal. Então, mesmo assim, pessoal, por exemplo, a gente acaba até no final de janeiro e eu receber essa certificação em fevereiro, aí eu reimito a certificação de vocês, entendeu? Vai ser bacana. Valeu, Daniel. Por que foi demorado? Porque a metodologia é toda personalizada para a área da saúde, tem algumas ferramentas que não tem em cursos tradicionais. E aí eu tive que explicar para eles, tal, é, que na essência respeita toda a parte de teoria das filas, a parte de gerenciamento de operações, né, de engenharia de produção. E aí eles aceitaram, tal, vamos ver o que que acontece aí. Então vamos que vamos, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos dar sequência. Hoje a gente vai aprender OE. Já ouviram falar de OE? Não, algumas pessoas que chegam assim, oiê, conheço algumas pessoas assim, conseguiram transformar o oi em oiê, né? Bom, tá todo mundo vendo o PowerPoint aí? Ah, Bacana. Então, pessoal, já, só, Não, mas o pessoal escreve O-I-E. olha, o que que é isso, né? Eficiência global do equipamento. Então, normalmente, essa metodologia ela é utilizada em empresas para monitorar a eficiência das máquinas, porque a máquina é responsável pela produção. E aí eu peguei essa ciência e transformei para a área da saúde, e vocês vão achar bem interessantes, onde a gente pode estar aplicando ela, né? Então, por que eficiência global? Vocês vão descobrir logo mais. Tomaram minha caneta. Então, a gente vai compreender os conceitos de perdas, compreender os conceitos de OE, né? A eficiência global do equipamento. A gente vai aprender a calcular esse tal de OE, como usar o OE na área da saúde. Então, eu fiz uma adaptação aqui para o bloco cirúrgico e para enfermarias. E vocês vão começar a ver que faz todo sentido, né? A forma como é calculado o OE. E como usar programa para calcular o downtime é o período que a máquina fica inativa. Aqui poderia ser o período na qual o bloco cirúrgico fica sem receber pacientes para fazer o procedimento cirúrgico, né? Que a gente chama de downtime. Então, ó, OE, Overall Equipment Effectiveness, eficiência global do equipamento, proporcionará aos profissionais subsídio para aplicar a metodologia OE. Então, aqui é um médico com realidade aumentada vendo todo o processo acontecer, né? Então, isso aqui é bem bacana. A gente, aqui no Círio, a gente está com alguns laboratórios de simulação, né? Então, é bem bacana. Você coloca o óculos de realidade aumentada e você vê o hospital na sua frente, né? Então, isso é bem bacana para tomada de decisão. Então, o conceito de desperdício é fundamental para estruturar uma organização eficiente na área da saúde. Toda organização tem desperdício, né? Isso é notável dentro do processo, principalmente as organizações que não trabalham com melhoria contínua, né?
E aí tem 8 desperdícios que a gente vai passar aqui ao longo do curso. Mas, pessoal, basicamente, as organizações de saúde existem, em primeiro lugar, para proporcionar algo a alguém, né? Proporcionar um cuidado, uma assistência, para atender uma demanda específica. Então, tem a demanda, que são os pacientes, como o Silvio começou a aula e falou, meu, dobrou a demanda. Ou seja, o hospital dele agora tem uma demanda duplicada, né? E ele tem um recurso limitado para atender essa demanda. Então, é o seguinte, para ele atender essa demanda, pessoal, agora a gente vai entrar um pouquinho em saúde baseada em valor, beleza? Já ouviram falar? Não. VBHC. Então, isso está na febre. Todas as instituições de saúde estão pensando em modelos de remuneração e estão pensando no VBHC, que é um modelo de remuneração baseado em valor. Já ouviu falar, Márcia? Não, não ouvi, não. Ah, legal. Vocês vão adorar esse modelo. Eu, particularmente, já sou fã. E eu acho que a tendência agora, dentro da área da saúde, pessoal, vai acabar com aquele modelo antigo, que é o fee for service, que você paga pelo procedimento. Então, o fee for service é assim. Eu, médico, eu posso falar, eu quero um exame de imagem, laboratório, depois eu quero que o paciente fique internado um dia, etc. e tal. Eu coloco N procedimentos, né? E aí a operadora de convênio vai e paga. E o hospital ganha. Só que será que todos esses procedimentos realmente era para ser realizado? Ou eu estou pedindo procedimentos a mais, né? Então, não estou me preocupando com o valor que eu estou gerando para o paciente. E aí vocês vão conhecer a equação aqui, vai ser bem bacana. Então, é assim, todo hospital, ele gasta recurso para atender a demanda e esse recurso envolve um custo, certo? Então, vamos lá. Por que nós precisamos de saúde baseada em valor, o VBHC? Isso, pessoal, sabe quem desenvolveu essa metodologia? O Michael Porter, que é o pai da administração, lá de Harvard. O Michael Porter, junto com a Elizabeth, esqueci o sobrenome dela, mas desenvolveram essa metodologia, que é saúde baseada em valor. Como que funciona? Olha a equação que os caras chegaram. Valor em saúde é igual a desfecho, ou seja, o resultado final do paciente, dividido pelos custos. Entenderam? Porque na saúde baseada em valor, eu quero ver qual que é o teu desfecho final e quando eu divido pelo custo, aqui dentro da parte de desfecho, tem todo um mapeamento de processo, né? Onde cada atividade que foi executada no paciente equivale a um custo. Por exemplo, sabe que eles começaram a quebrar alguns paradigmas aqui, pessoal? Por exemplo, cirurgia de próstata. Vai lá, a pessoa faz a operação, beleza, tirei a próstata. Só que aí ninguém avalia o pós-operatório desse paciente. E aí o pós-operatório tem muito paciente que ficou sequelado. Principalmente tem paciente que, pelo aquele motivo do câncer, ficou com a saúde mental abalada. Pergunta para todos os pacientes que passaram por um câncer se eles não ficaram com a saúde mental abalada. E aí, o que a proposta de saúde baseada em valor, ela está complementando todo esse histórico. E mais ainda, a antecipação. Será que, há uns 10 anos atrás, se eu tivesse feito uma medicina preventiva nesse paciente, será que ele pegaria um câncer de próstata? Obesidade? Porque as instituições da saúde começaram a falar assim, meu, se a gente não cuidar do paciente, ele vai acabar caindo aqui, e vai ser internado, vai ter sequela. O custo é muito maior, e principalmente para o paciente que vai pegar a doença. Viram que interessante essa metodologia, pessoal? E aí tem outros autores que estão escrevendo ela da seguinte forma: o valor em saúde é a pertinência vezes o desfecho vezes a experiência do paciente. Porque a experiência do paciente conta muito, né?
Quer ver? Eu vou ter uns casos aqui, ó. Câncer de próstata, que alguns países. Na Holanda, pessoal, o sistema de saúde basicamente só trabalha com saúde baseada em valor. Está sendo referência, né? Agora, dentro do Sírio, onde eu trabalho, a gente vai construir um núcleo agora de saúde baseada em valor também. Quando a gente está pensando, antecipando, por exemplo, tem muito paciente obeso. E aí o paciente obeso, ele só vai para o hospital quando tem alguma complicação. Por que eu não faço um trabalho preventivo, evitando que ele infarte, né? Tem um AVC, alguma doença cardiovascular. Então, o tratamento vai ser bem antes. Então, aqui, ó, algumas saídas. Câncer de próstata. 5 anos após a cirurgia. A sobrevida. Alemanha, 94%. Ou seja, 6% morreu. Suécia também. Aqui eu esqueci essa bandeira aqui, não sei de onde é. Martini, Klick. Germânia, Suécia e o melhor Martini, Klick. Não sei. 95%. Ou seja, após 5 anos de câncer de próstata, 5% morreu. Incontinência urinária. Após a cirurgia de próstata, 43% dos pacientes na Alemanha tiveram incontinência urinária. Na Suécia, 50%. E nesse país aqui, 6,5%. Não tem alguma coisa errada, pessoal, aqui? Tem, tem, a diferença é muita. Então, entendeu? Aí eles começaram a perceber É a que mesma forma de medição. exatamente, mesma forma de medição. E os Estados Unidos, meu, estava campeão na parte de desfecho, porque como nos Estados Unidos a saúde é muito cara, aí fazia uma operação de câncer de próstata, já era, o cara sumia. Aí passava 2, 3 anos, estava morrendo em casa, né? Então eles começaram a se preocupar, não, meu, a pessoa fez aqui, a gente tem que cuidar do desfecho dela até o final, somente saúde mental, todas as coisas. Um exemplo que aconteceu com minha mãe, né? Ela infartou em outubro. Aí, beleza, corremos com ela, foi lá, colocou um stent. E aí, sabe quem deu alta para ela? Não, o médico deu alta lá no documento, mas quando eu fui buscar minha mãe, a enfermeira deu a documentação. Falou, ó, sua mãe está de alta, tal, tal, tal. Eu falei, opa, mas espera aí. Quais são as medicações que ela precisa tomar? O que que ela precisa tomar? Quando vai ser a consulta? Tipo, largou. Aí tinha uma paciente do lado, ela foi operada pelo SUS. Ela chegou para mim e falou assim: Daniel, minha mãe, ela também teve um infarto, só que ela não sabe ler, ela está perdida. Aí eu falei, meu, será que ela vai tomar todas as medicações que depois que você vira cardiopata, você tem que tomar 6 medicações por dia? Será que ela vai tomar todas as medicações no horário certo? O valor que foi investido para colocar o stent, depois foi largado. Só daqui 6 meses ela vai ter um retorno. Entendeu? Que foi um alto investimento e se você não vai até o final da doença, a probabilidade de ela infartar novamente, pegar um coágulo no stent e voltar lá infartada é maior. Então, você viu que o SUS também precisa de uma reciclagem e essa saúde baseada em valor, a gente está vendendo essa ideia que a gente precisa cuidar do pós. Então, não adianta nada esse valor investido inicialmente se a mulher não vai tomar os remédios que ela precisa. Ela vai infartar e vai morrer, né? Então, ó, aí aqui, ó, incontinência, alguma disfunção erétil, né? Então, ó, esse país aqui, ó, foi o melhor em todos os critérios. Por quê? Aí depois começaram a analisar que eles faziam um tratamento com o paciente pós-operatório, né? Uma preocupação com o desfecho. E aqui a gente tem os 3 principais pilares, né? Que eles chamam de axioma nessa saúde baseada em valor. É melhorar o valor, ou seja, eu melhorar o valor que eu estou entregando para o paciente. Por exemplo, muito retrabalho, o que não agrega valor. Às vezes o paciente chega, engraçado que isso é em todo lugar, né? Estava conversando com meu pai estava mancando da coluna, que ele falou assim, nossa, eu vou no médico lá, que aquele médico de São Caetano é bom. Meu, eu faço um check-up. Toda vez que eu vou lá, tudo que eu vou pedindo, que é numa associação, o médico, ele fala assim, ah, faz um eletro de cabeça, isso, aquilo.
o médico vai colocando tudo. Está agregando valor para o paciente? Só a título de curiosidade, Martini Clinic é uma clínica, é uma policlínica em Hamburgo, Ah, boa, boa, Márcia. Valeu. tá? Então, assim, eu fui lá atrás para saber o que que era aquilo. Oh, Então, legal. dentro da própria Alemanha, eles estão fazendo uma comparação com essa policlínica em Hamburgo, Oh, que legal, meu. Valeu. tá? Então, só de curiosidade. Oh, valeu. Ela é uma clínica privada altamente especializada em pacientes que sofrem com câncer de próstata. Olha, que bacana, meu. Ah, Tá? Márcia também é cultura. putz, oh, genial. Valeu aí. Eu e o Google. Não, mas olha que legal essa informação que a Márcia trouxe. É uma clínica especializada em próstata. Então, Isso. você vê que a diferença de você pegar uma clínica especializada, provavelmente o protocolo terapêutico aqui é diferente em relação aos outros países, né? Porque olha o efeito. Então, aí a gente começa a refletir, né? Essas clínicas especializadas, como elas trabalham, será que meu protocolo é, é o ideal? E quando você implementa essa metodologia, saúde baseada em valor, eles quebram alguns paradigmas. Por exemplo, eles querem tirar o papel que junta um conjunto de médico e desenha um plano terapêutico padrão. E aí fica esse plano terapêutico padrão para todos os pacientes. E aí isso me impossibilita de inovar. Que às vezes eu posso trazer um plano terapêutico diferente que meu paciente vai ter um desfecho melhor. Entendeu? Então ela começa a quebrar alguns paradigmas. Porque, meu, eu quero a padronização. Aí eu desenho um plano terapêutico, é isso para todos os pacientes com essas queixas e tal. E aí eu impossibilito de colocar para inovar outros protocolos. Então, isso, ela começa, ela motiva uma competição entre os médicos, favorecendo um maior desfecho. A unidade de medida é a condição médica, ou seja, como que o paciente se encontra. Então, não adianta eu fazer uma cirurgia e sair todo sequelado, né? O meu objetivo é com o paciente. Então, aqui dentro do Círio, a gente vai colocar esse modelo de negócio, né? Com algumas linhas de cuidado. Então, o importante, por exemplo, Deus me livre, né? Alguém chegou lá com câncer, a gente tratou o câncer, mas a pessoa ficou com problema mental. A saúde mental dela ficou abalada. Continua doente, né? Porque é muito normal. Teve uma amiga que fez como que é aquela do seio? A mastectomia, né? Tirou, né? Aí ela não tinha dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. Imagina a cabeça da mulher, né? Uma mulher bem vaidosa que fez uma mastectomia. Saúde mental, né? Fica abalada. Minha cunhada, ela teve um neurinoma no acústico. E aí, Nossa, horrível. é horrível. E a operação, ela tirou o neurinoma do acústico, né? Abriu o crânio, tirou. Só que aí o que que aconteceu? Ela não ouve de um lado e teve uma paralisia facial, ela não abre o olho, teve que colocar um pingo de ouro aqui para fechar, para lubrificar, e uma parte da boca ela não movimenta. Lesou alguma parte nervosa da face na cirurgia. Lesou. Aí você pergunta para ela, e até hoje ela se arrepende e caiu em depressão profunda, porque ela falou assim: eu preferia passar o resto da minha vida com dor de cabeça do que ter feito isso que fizeram comigo. Uma menina muito vaidosa, aquela influencer, sabe? Postava, fazia vídeo onde ela ganhava dinheiro com a parte estética. E depois sequelaram ela, caiu em depressão profunda, tá pesando 47 quilos. Você viu? Depois da internação soltaram, só que a parte mental, né? Então, saúde baseada em valor, ela se preocupa muito com o paciente. Então, no neuronoma no acústico, chegou um paciente, ó, é o seguinte, eu vou te explicar
as probabilidades que poderão ocorrer aqui, né? E até ver, às vezes nem compensa. Que nem eu estava conversando com uma neurocirurgiã, que ela falou, mano, que às vezes nem compensa tirar todo o tumor. Às vezes ela só tira um pouco, que, ele cresce 1 milímetro a cada 10 anos, ela vai passar o resto da vida, não precisa tirar inteiro. Tirou inteiro, deu muita sequela. Entendeu? Então, a gente está aqui para avaliar o desfecho e medir o ciclo de atendimento do paciente, né? Então, desde a sua entrada até o desfecho final, por exemplo, aqui é o que a gente vai começar a fazer. Fez a cirurgia, tal, e ele vai pontuando. Se você tá você se considera que está 100% saudável, como era antes, pratica esporte e tal, então a gente vai estar preocupado até no momento antes de você descobrir que tinha doença, né? Então, tudo isso, a saúde baseada em valor, ela trabalha, né? Então, melhorar o valor. Destaque-se a importância de busca constante de maneira de melhorar o valor na prestação de serviço à saúde. Aqui eu fiz um resuminho, né, de tudo isso que eu expliquei. Que a unidade de medida é a condição médica, né? Então, o saúde baseada em valor está preocupado com o estado do paciente, desde quando ele entrou até o final, gera ansiedade do paciente doente, visita, etc. e tal. E aí, pessoal, a equação, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó. A equação da saúde baseada em valor é bem simples, é o desfecho dividido pelo custo, certo? Desfecho sobre custo. Na parte de custo, que é a parte do denominador, é feito todo o mapeamento por atividade, né? Então, eu mapeio desde quando o paciente marcou uma consulta. Por exemplo, a gente chega no nível aqui, pessoal, por exemplo, é uma dúvida muito grande, né? Por exemplo, você está com dor no rim, parece que é um Como que cálculo. você faz essa equação? Assim, tenho dúvidas em relação a isso. O custo eu consigo entender, é uma coisa muito mais palpável, né? É, Quanto eu gastei. Mas como é que eu vou medir o desfecho, assim? Qual é é, o... puta, Como é você que, Que vê? é me... isso? Como é que mede a satisfação do desfecho, né? É, isso aí. Como é que mede isso? Eu também fiquei griladaço, porque eu falei, são muitos procedimentos, como eu vou conseguir identificar o desfecho? Eu vou chegar, eu acho que é no próximo slide, que existe um consórcio, pessoal, que eles mapearam que é um desfecho perfeito para cada procedimento, que é a ITION. Eu vou Hum. apresentar aqui para vocês. Que aí eles falam assim, ó, o melhor desfecho para um paciente com câncer de próstata é isso, aquilo, tal, 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 tal. Tem todos os critérios. Aí tem uma escala lá. Eu vou Ah, apresentar. tá. Que aí eu também fiquei com essa dúvida. Eu falei, muito difícil, né? E é legal que eles chegam no nível, quando eles começam a apurar ponta a ponta, por exemplo, você tem dor no rim, né? Você vai procurar um nefro ou um uro? Aí, às vezes, você chega e fala assim, putz, mano, eu vou procurar um nefro. Aí você chega lá no nefro, o cara fala assim, mano, seu caso é cirúrgico, é um uro. Entendeu? Então, aí às vezes até pior, pessoal. O que que acontece? Porque a gente começou a avaliar alguns processos. O paciente vai no clínico. Aí do clínico, ele vai para o uro. Aí o uro fala que é para o nefro. Então, passou por 3 especialistas para depois, no final, começar a tratar. Agregou valor para ele? Não. Gerou só mais ansiedade, né? E gerou custo para a saúde. Então, tudo isso a gente começou a analisar, né? Hoje a gente vai colocar um médico triagista, né? Um primeiro contato remoto, uma pequena anamnese, eu já falo, puta, isso é uro, qual o exame que eu vou fazer que vai distinguir qual que é a especialidade? Mas nesse caso, o uro é quando é paciente cirúrgico, né? É quando é mais clínico, né? Mas grande parte do movimento que acontece passou pelo clínico geral, aí depois foi para. Rodou aí por 3 especialidades para depois começar todo. E o paciente, sabe o que, que ele chegou? Depois você começa a ouvir o paciente, eu cheguei com dor. A única coisa que eu queria era que minha dor fosse aliviada.
Entendeu? Então, saúde baseada em valor, eu coloco, né? Quanto custa a atividade dele passar com um clínico? Ah, sei lá, Daniel, custou R$ 200. Quem vai pagar é o SUS. Agregou valor para ele? Não agregou valor. Com nefro, e não era um nefro, era um paciente cirúrgico. Então, todas as atividades realizadas, que a gente chama de custeio baseado em atividade. Esse custeio baseado em atividade, a gente vai mapear todo o fluxo do paciente, inclusive até o desfecho, né? E aí a internação dele em casa, as ligações que eu faço, os retornos, tudo isso é apurado. E aí eu começo a identificar, pessoal, quanto custa as atividades que não agregam valor para o paciente? Quanto custa as atividades que... Não, aqui as atividades que agregam valor, as atividades que não agregam valor e as atividades que não agregam valor, mas são obrigatórias. Todo esse custo aqui, pessoal, olha que legal. Todo esse custo aqui, ó, tá no denominador, né? E aí eu tenho um custo aqui total, sei lá, de um procedimento lá de próstata, eu tenho 20 mil, né? Só que desses 20 mil, eu tenho as atividades que agregaram valor, que aqui é o desfecho, né? Eu tenho as atividades que agregaram valor, não agregaram valor, não agregam valor, mas é obrigatório. Então, se eu quero aumentar o valor para o meu paciente, eu tenho que diminuir os custos, as atividades que não agregam valor. Ou aumentar o meu valor agregado para ele, eu vou estar entregando mais valor. E aí, respondendo a pergunta aí de vocês, como eu vou saber esse numerador aí, né? Medir desfecho. Aqui ele fala o seguinte, né? Quase 30 mil mortes, 23%, poderiam ter sido evitadas através de uma saúde pública de prevenção. Então, se eu fizesse uma prevenção, 30 mil óbitos poderiam ser evitados. Então, saúde baseada em valor, ela trabalha até na prevenção. Obesidade. Quantos obesos nós não temos, né? Rim, tem um percentual probabilístico. Aqui dessa sala, quem já teve cálculo de rim? Não. Eu não. Ninguém teve, só eu? É. Bom, 10% aqui, ó, 10%. Mas existe uma probabilidade, ó, responderam no grupo, eu acho que teve alguém que teve aqui. A Andréia está querendo um link de acesso para entrar, ela não está conseguindo. Ela tá dentro aqui. Ué? Ó, tá aqui, ó, não consigo entrar. Acho que ela já entrou. Acabou de botar, não consigo entrar. Eu também estou tentando entrar pelo computador e não consegui. Só pelo celular? Acho que a André tá pelo celular, então. Só. Tá, beleza. Beleza aí, André. Aí depois você me manda uma mensagem, eu entro contigo pelo PC. Então, pessoal, olha aqui, ó, falou que 16 mil óbitos poderiam ser evitados se o cuidado na saúde fosse mais eficaz e oportuno, né? E 63 mil poderiam ser evitados ao estilo de vida. Se a pessoa leva uma vida desregrada, come panceta todo dia, bebe, não faz atividade física, é obeso, mano, a probabilidade é grande. Então, a saúde baseada em valor começou a prever isso. Então, eu consigo reduzir o custo. E sabe alguma discussão bem bacana que a gente está se mobilizando aqui internamente? O Sírio tem 12 mil colaboradores. A gente tem uma receita de plano de saúde absurda. E aí a pergunta é: a gente está gerando saúde para os pacientes, para os colaboradores? Entendeu? Aí fica essa pergunta, porque eu pago um plano de saúde, mas não necessariamente eu estou reduzindo meu absenteísmo, meu turnover, quantos atestados estão acontecendo, não mudou nada. Então seria assim, beleza, então vamos mudar de plano de saúde? Vamos sair da Bradesco, vamos para um Porto Seguro, a gente vai pagar mais, mas aí eu vou diminuir o absenteísmo, a rotatividade?
Entendeu? Então, e aqui, ó, tá a resposta de vocês. O Consórcio Internacional para a Medição de Resultados. Então, esse ISHON aqui, ó, ele é um framework que ele tem um monte de linha de cuidado. E aí você filtra lá, né? Tem um alfabeto inteiro. Eu até quero um câncer de próstata. Aí ele vai ter lá toda a linha de cuidado e o que é um desfecho excelente para o paciente com câncer de próstata. E aí, pessoal, Mas é uma coisa estimada, né? como que eles chegaram nessa conclusão? E reuniram com médicos de diversos países, e aí começaram a avaliar o histórico através de um Big Data, e falaram assim, ó, pessoal, com esse plano terapêutico, com essas condutas, e comparando com países, pegaram tipo desse hospital aquele laboratório como que é o nome? American Clinic. Isso. Aí pegaram, aí começaram a fazer algumas comparações de excelência, né? E falar, beleza, o cara fez um câncer de próstata, o que é um bom resultado, um bom desfecho? Após 5 anos, primeiramente, o cara está vivo, beleza, aí você ganha um ponto. Passou um ano, ele não pode ter incontinência urinária, nem isso, nem aquilo. Beleza, ganha 2 pontos. Aí a gente começa a avaliar o desfecho. Pessoal, isso está tão forte agora na área da saúde. Minha esposa trabalha no DASA, né? E está havendo uma mobilização das operadoras para aderirem a esse modelo de negócio. Aí imagina se isso pega. Só que, assim, o que o Michael Porter falou? Ele falou o seguinte: é impossível todos os operadores de saúde trabalharem com um único modelo. Agora vai ser VBHC para todo mundo. Então, sempre vai haver o fee-for-service, porque tem procedimento na área da saúde que eu vou levar prejuízo. Então, tem alguns procedimentos que a operadora, trabalhando com VBHC, vai ter lucro e tem outros que ela vai ter prejuízo. Se o que eu tenho prejuízo, qual que é o melhor modelo de remuneração? Vai o fee-for-service, vai o bundle. Então, está rolando um movimento agora na área da saúde para a gente começar a trabalhar com VBHC. A Unimed já está colocando alguns protocolos de VBHC, por exemplo, de AVC, né? Então, tem muito paciente de AVC que poderia ser evitado, né? Então, aí depois que o paciente tem um AVC, cai lá na minha UTI, eu faço a trombólise. Qual que é o custo disso? E qual que era o custo se eu mantivesse uma prevenção, né? Então, depois eu vou jogar esse link aqui no grupo, mas aqui nesse site, esse consórcio, você consegue ter acesso a todas as linhas de cuidado. Quer ver? Eu acho que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Que Uhum. chamam de SETs. Ó, cardiometabólico. Não tem todos ainda que foram mapeados, né? Eles ainda estão fazendo outros mapeamentos. Ó, mas tem o AVC. Mas sabe o que isso é bacana? Por exemplo, posso colocar aqui, ó, insuficiência cardíaca. Qual que é o desfecho principal? O paciente tem que estar saturando X, o coração tem que... Não sei. Mas aí eu avalio o desfecho lá e começo a comparar com o meu hospital, né? Qual que está sendo o desfecho dos pacientes do meu hospital? Porque, pessoal, particularmente, o hospital, eu vi pela experiência da minha mãe. Depois que fez o procedimento, tchau. O problema agora é seu. Aí a mulher que estava do lado lá, que não sabia ler, que me pediu uma ajuda, falou: como minha mãe vai tomar isso? Putz, não vai, né? Entendeu? Então, esse item aqui, ó, é um consórcio internacional bem bacana aí, que ele utiliza as métricas, um framework das melhores métricas de desfecho. É Então, bem legal. você já tem o numerador. E aí, pessoal, olha o movimento que está rolando aí, cara. Aí eu estava pesquisando com um amigo para a gente desenvolver alguma solução baseada em saúde, baseada em valor, né? Pegar essa crista dessa onda. Aí eu comecei a pesquisar.
A Aition, ela fez uma parceria com a DRG Brasil. Já ouviram falar do DRG Brasil? O Não, DRG Brasil, pessoal, lembram que eu comentei que na UTI eles estavam utilizando o software da EpiMed? sim. É a mesma coisa da EpiMed, só que para as enfermarias. Então, o paciente chega lá, idade, começa a fazer todo o cadastro e lá vai falar, ó, média de permanência estimada é 6 dias. Então, eles fizeram uma parceria com a DRG Brasil, o paciente recebeu alta. Até aí a DRG está mapeando. E depois entra o pós-operatório e toda a linha de cuidado, antes e depois. Então, eles fizeram essa parceria com base nas melhores práticas de desfecho aqui, construindo uma ferramenta chamada Bell. Você vê, meu, como o mundo vai se movimentando, e aí Alice, DASA, tá todo mundo embarcando nesse tal de VBHC, porque é a novidade do momento agora da área de saúde. Aí eu falei, putz, mano, tem que levar isso para os meus alunos para eles ficarem por dentro dessa parada. E aí, Porque, assim, de certa forma, as operadoras de saúde também não estão aguentando o envelhecimento da população e o aumento do custo, né? Antigamente, a gente tinha uma expectativa de vida muito menor é, e atualmente você vive mais. E você vive mais e você tem mais doenças. Isso é custo. exato, Então, de certa forma, se eles embarcarem na prevenção, eu sei porque o meu plano, há pouco tempo me telefonou. Ah, assim, 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 assim. A gente fez várias perguntas se eu tomava remédio, como é que era a minha saúde, aquela coisa toda. Ah, vamos marcar um clínico para ver o seu estado geral. Então, assim, preocupados em talvez trabalhar realmente a prevenção, entendendo que eu tomava remédio de pressão e algumas coisas assim. Então, vamos tentar trabalhar para que você não tenha um piripaque e é, custe muito para o plano de saúde. Eu acho que é isso também. é Não isso é só aí. pelos os belos olhos dos doentes, não. Né? Não, é isso aí, tá rolando esse movimento. Porque no fundo, pessoal, é negócios, entendeu? A operadora, por exemplo, minha mãe virou cardiopata, né? Aí eu fui procurar um convênio, né? Porque o retorno dela do SUS só daqui 6 meses. Eu falei, puta, não dá, né? Procurar um convênio. E aí, meu amigo falou: Ah, Daniel, eu pago para minha mãe na Prevent Senior, né, que é focada em idoso, 1.800. Eu falei: Ah, é, mano? Ô, passa o contato, vou contar para minha mãe. Chuta quanto ficou o valor para ela. Ah, o dobro, pelo menos. Mais que o dobro. Aí eu falei: Mas Porque ela é cardiopata, né? não, sua mãe já está chegando aqui crônica, cardiopata, para É isso aí. operadora ter prejuízo, cara. Isso aí. Aí, se É, você. é aquela doente que vai fazer milhões de exames, É, exames caros, exames de imagem caros, o risco de internar é grande. Eles já antecipam. A probabilidade de usar mais um stent é X, só o stent é 20 pau. Não tem como, cara. Então, aí É, ela explicou para mim, você não vai encontrar lugar nenhum mais barato que isso. Esse é o valor. Ninguém quer, operadora nenhuma quer pegar um paciente crônico que só vai precisar de assistência agora pro resto da vida. exatamente. Você vê que, meu, no fundo é negócios. Graças a Deus, salva o SUS, né? Mas a cada 6 meses você tem uma consulta de retorno, pode ser tarde, né? Então, é isso. Então, pessoal, as operadoras, é isso que a Márcia falou. O modelo de negócio antigo não estava mais dando conta, né, meu? Se continuar dessa forma, eu vou quebrar. Então, a gente, hospital, operadora e médico, a gente precisa se unir para que um modelo de negócio fique sustentável para todo mundo, né? Então, a gente dando sustentabilidade para o sistema vai assegurar a gente, que é profissional da saúde, a manter um bom cargo, ao médico sempre. Porque eles até começaram a analisar, né? Tem alguns médicos que estão ganhando muito para o valor que está entregando, né? O paciente chega aqui, que nem o meu pai lá contando a história, né? Ah, eu vou lá em São Caetano porque o médico lá é bom, tudo que eu peço ele dá, né? E manda eu fazer. Putz, mano, mas quantos exames desnecessários ele tá pedindo pro meu pai fazer que
né? Pai, você só tá com dor no joelho, cara. É só sua queixa, né? Agora, meu, o que que tem a ver creatinina, não sei o que, tal? Meu, é complicado. Tá agregando valor para o sistema? Não tá, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, continuando em próstata, porque tem um níveis de PSA. O que que é isso? É um antígeno prostático específico. Então, o paciente que faz o câncer de próstata, ele pega esse nível de PSA e ele avalia se o paciente foi um desfecho favorável, sim ou não. Só que a saúde baseada em valor, ela vai muito além disso. Ela vai ver se o paciente ou teve uma incontinência urinária, se a saúde mental dele está abalada, se a parte funcional de atividades está ok. Então, ela vai muito mais além, né? Então, ela vê a visão técnica e a visão dos pacientes. Então, o valor, pessoal, são os melhores resultados com o menor custo. Então, para eu ter valor, não adianta eu ter o desfecho igual e aumentar o custo. Eu vou estar perdendo valor. Então, para gerar valor, eu tenho que aumentar a minha agregação de valor para os meus pacientes, diminuindo os custos. Então, aqui é um exemplo, né? Eu tenho uma meta, que o meu valor em saúde tem que ser 10. E a meta do desfecho é 10. Então, 10 dividido por 1 dá 10. E aqui o desfecho 8, dividido por 1, o valor é 8. Aqui só uma continha básica. E aqui, qual que é o fluxo? Que ele vai estar medindo, né, na parte do desfecho. O estado de saúde alcançado ou mantido, ou seja, a sobrevivência, o grau de saúde daquele paciente, o processo de recuperação. Por que o processo de recuperação? Ah, beleza, o paciente fraturou aqui, eu mando. Mas e o processo de fisioterapia? Faz parte do processo também, entendeu? Às vezes o paciente está lá internado na UTI. A gente começou a perceber bastante aqui quando a gente mudou a equipe de físio, né? Tinha uma cooperativa, né, que fazia. E a gente percebeu o quanto é eficiente dentro da UTI uma equipe de fisioterapia boa, né? Você consegue uma rápida melhora dos pacientes, né? Então, tempo para recuperar para as atividades habituais, né? Ele andava de bicicleta, aí depois que fez a cirurgia não anda mais, né? Faz parte, inutilidade no processo. E aqui, até a consequência a longo prazo, né? Daqui 5 anos, como vai estar? Então, ela acompanha todo esse rolê aqui. Então, pessoal, acompanhando todo esse processo, vocês concordam comigo que vai ter mais serviço? Né? Toda a parte de prevenção, a parte do procedimento e a parte do pós. O sistema de saúde está quebrando, galera. Entendeu? No começo ela briga, as operadoras querendo glosar todos os procedimentos do hospital, né? E aí o hospital ficava sem margem. Então, não tem mais espaço. Ó. Então, eles pensaram de uma forma estratégica, a gente precisa levantar esse sistema da saúde. E aí vem o VBHC. Teoricamente, o cuidado agora está sendo centrado no paciente e a gente está agregando mais valor para o paciente, com a história, a experiência do paciente, que essa é a febre em todo lugar, né? Uma boa alternativa é você melhorar o SUS cada vez mais, ter uma gestão eficiente do SUS, porque o SUS ele é extremamente completo, o que acaba com diminui a eficiência do SUS realmente é gestão, É gestão, porque ele é incrível, e aí é muito mais razoável do que você pagar R$ 5.000 no plano de saúde, né? né? Então, você vê. Ó, então é isso. Você percebe que dentro da gestão do SUS tem muita oportunidade de melhoria, né? Então, é isso que a gente precisa começar a trabalhar, que nem esse meu pai. Foi lá, o médico, tudo, ele falou assim, tudo que eu peço, o médico, ele faz o encaminhamento. Ele está sendo um bom médico? Querendo ou não, tudo está sendo recurso do SUS, que poderia ser otimizado, né?
Então, esse mindset que tem que mudar. Se a gente começar a fazer essas melhorias, vai ficar bom para todo o sistema, né? Vai ficar bom para o SUS, vai ficar bom para as operadoras, para todos os hospitais, para os médicos. Então, a gente precisa mudar esse mindset aí. Então, pessoal, dentro do que não agrega valor, a gente tem 8 desperdícios. Já ouviram falar? Então, a gente tem o superprocessamento, que é realizar procedimentos ou atividades que não agregam valor para o paciente ou processo, né? Quantas vezes você vai lá, o paciente solicitou mais exames que o necessário? Aí, em Manaus, tinha uma cultura, né, Silvio? Não sei se o Silvio está ouvindo, que chegava o paciente, tinha um carimbo. Aí, esse carimbo carimbava a prescrição lá e seguia a rotina. Chegava o paciente, um carimbo. E aí, isso para todos os pacientes não era personalizado. O paciente chegou com uma dor de cabeça, não importa, vai receber o carimbo, vai seguir a sequência aqui de uma série de exames laboratoriais. Querendo ou não, é custo do SUS, não está Um agregando pacote. valor para o paciente, é um pacote. E aí, qual que é a consequência? O paciente fica 5, 6 horas aguardando a espera de laboratório, porque tem um monte de exame para sair do laboratório. E o que ele chegou com queixa só foi uma dor de cabeça. Porra, velho, um Advil resolvia seu caso. Mas é isso, né? Então, é o superprocessamento. E aqui a gente está no transporte, né? Movimentar pacientes ou materiais ou informações de forma excessiva, sem necessidade. Movimento, deslocar desnecessariamente, o deslocamento dos profissionais no ambiente de trabalho. Excesso de estoque é manter quantidades desnecessárias de materiais, medicamentos ou suprimentos. Tempo de espera. Então, isso é um desperdício, né? O paciente ficar aguardando lá, ó, não está agregando valor para ele, né? Defeitos, erros médicos, diagnósticos incorretos ou falha nos processos que comprometem a qualidade e assistência. Superprodução, realizar exames, procedimentos, atendimentos em excesso. E desperdício de talento. É tipo você pegar uma pessoa que tem uma capacidade incrível, que poderia tocar outros projetos, está fazendo uma atividade de rotina lá, né? Em vez de você aproveitar essa capacidade intelectual dessa pessoa. Então, pessoal, a gente resume aqui 8 desperdícios, né? Que não agregam valor para o processo, que está lá no nosso denominador, né? Que é o que a gente precisa atacar para aumentar o valor para o paciente. Então, a gente trabalhando com o processo, pessoal, a gente vai atacar isso daqui, ó. Atacou isso daqui, agrega mais valor para o paciente e para o sistema. E aí, agora a gente vai começar o OEE, que é o foco principal dessa aula. O OEE, ele calcula a eficiência global. Por que global? Ele avalia a disponibilidade, a eficiência e a qualidade. Ou seja, disponibilidade, quebras. Aqui. Disponibilidade. Aqui eu não trouxe o exemplo prático. Tá aqui, ó. Disponibilidade, pessoal. O que é disponibilidade? É o tempo produzido sobre o tempo disponível. Então, o OE são 3 fatores: disponibilidade, eficiência e qualidade. Vamos para a disponibilidade, para vocês entenderem. É o tempo produzido sobre o tempo disponível. Como assim, Daniel? Numa jornada de trabalho, o profissional de saúde esteve em um hospital por 480 minutos. Ou seja, um profissional ele está disponível 480 minutos. Durante esse período, ele dedicou 60 minutos para a sua refeição e teve um intervalo de descanso de 20 minutos, né? Então, eu tenho... Então, aqui, ó, no tempo disponível, ele tinha 480 minutos. Só que ele é um filho de Deus também, ele precisa almoçar. Almoçou e teve um intervalo de descanso ao longo dessa jornada de 20 minutos.
Então, disponível para atendimento para os pacientes, ele tem 400 minutos. Desses 400 minutos, ele trabalhou 355, ou seja, a disponibilidade dele ficou de 88,7%. Beleza? Agora, a eficiência. O que é a eficiência, pessoal? Suponha que uma clínica de fisioterapia, o objetivo teórico para um fisioterapeuta em um dia seria realizar 10 sessões de tratamento. Ou seja, num dia normal de plantão, ela 10 atendimentos. Porém, ele só realizou 7, né? Ou seja, a eficiência dele foi de 82,2%. Então, na disponibilidade, eu vejo o tempo disponível e o tempo ocupado, e na eficiência já é a produção. Tinha uma proposta lá de 10, ele atendeu 7. E agora, para a gente fechar, a qualidade. Então, suponha que uma clínica de cardiologia, 50 pacientes tenham passado por um novo protocolo de reabilitação cardíaca. Desses, 45 pacientes mostraram melhorias significativas em sua saúde. Ou seja, a qualidade, 45 dividido por 5 dá 90%. Beleza? E aí, como é que eu calculo a AEN? Disponibilidade vezes eficiência vezes a qualidade. Deu aqui quanto? 60,7%. Isso é bom? Pode melhorar. Não, comparando com os níveis mundiais, deveria ser acima de 85%. Nossa! É. Quer ver? Ó, eu vou trazer um exemplo aqui agora, pessoal, numa planilha que eu fiz aqui para vocês. A eficiência na enfermaria. Quer ver? Que coisa. Olha como que eu calculo aí das enfermarias. Eu fiz a planilhinha aqui para vocês, ó. Hum. Então vamos lá, ó. Disponibilidade. Tempo de permanência nos leitos. São 120 leitos. E aí eu peguei o tempo total que os pacientes permaneceram internados nesses 120 leitos. Então teve isso aqui em horas, 51.320 horas. Só que o tempo disponível dos leitos era 86.400. Ou seja, 120 leitos. Deixa eu chegar nesse número aqui para vocês. Ó, foi 120 leitos, vezes 24 horas por dia, vezes 30 Hum. dias, eles estão disponíveis 86.400. Só que aí, ó, eles permaneceram ocupados 51.320. Ou seja, ocioso, eles ficaram com essa diferença aqui, ó, né? 35.080 horas ociosas. Então, eu tenho aqui, ó, uma disponibilidade de 59%. Tempo total de ocupação dos pacientes dividido pelo tempo disponível dos leitos. Beleza. Produtividade. Aqui, pessoal, olha que legal. Total de internações realizadas, 420. Produção teórica de internação. Como que eu cheguei nesse número? A média de permanência são 6 dias, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, 6 dias, eu fiz 30 dividido por 6 vezes 120. Calma aí, só deixa eu lembrar o raciocínio que eu fiz para calcular a produção teórica, para explicar para vocês. Eu tenho 30 dias, tem mês, dividido por 6.
Acho que a conta deveria ser o seguinte aqui. 120 leitos dividido por 6, eu tenho uma capacidade de vagas de 20 por dia. Vezes 30 seria 600. É essa a conta. É assim, ó, pessoal. Tenho 120 leitos. Dividido por 6, eu tenho a quantidade de vagas teóricas por dia, que deu 20 vagas por dia. Só que 30 dias, né, para dar um mês, são 600. Então, a produção teórica de internação, eu teria uma capacidade de 600 no mês, mas eu só internei 420. Então, aqui eu vou mudar. Aqui é o seguinte. Vou mudar essa formulinha aqui, que eu acabei fazendo errado. Então, aqui, ó. Total de leitos dividido pelo TMP, que é o tempo médio de permanência, vezes 30. Entenderam esse cálculo aqui, pessoal? Eu fiz o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tenho um leito e a média de permanência é um dia, né? 1 dividido por 1, teoricamente eu libero uma vaga por dia. Agora, se eu tenho 2 leitos e a média de permanência é 1, 2 vagas por dia, né? Então, aqui eu tenho 120 leitos. Dividido por 6, eu tenho a quantidade de altas teóricas por dia. Por exemplo, se a média de permanência fosse 120, eu só ia liberar um leito por dia. 120 dividido por 120. Então, o total de leitos dividido pela média de permanência dá a quantidade de vagas teóricas por dia. Vezes 30, eu tenho uma produção teórica de internação de 600. Só que só internei 420. Então, eu tenho uma produtividade de 70. E agora eu vou avaliar a qualidade das internações. O total de dias que contribuíram para a alta dos pacientes. E eu tô... aqui é o seguinte, ó. Total de dias gastos em internação dos pacientes. Então, eu tenho aqui, ó, 420 e eles ficaram 6 dias em média internado. Então, foram 2.520 dias. Desses 2.520 dias, eu quero o total de dias aqui, que contribuíram para a alta dos pacientes, ou seja, os dias verdes, né? Ó, de 2.520 dias de internação, eu tive 1.020 dias que contribuíram para a alta do paciente. Olha como o OE ficou baixo, que é a multiplicação desses 3 fatores. 17%. Entenderam? Então, o OE, ele avalia a disponibilidade, o total de tempo que você tem dos leitos e o quanto eles ficaram ocupados, a produtividade, ou seja, quanto você deveria internar com o que você internou, e de todos esses dias de internação, quantos dias contribuíram para a alta do paciente. Ou seja, se o paciente ficou aguardando algum exame, algum parecer de algum especialista, não agregou alta para ele, né? Então, você viu, ó, multiplicando esses 3 fatores, ó, disponibilidade, produtividade e qualidade, chegamos em 17%. Vou salvar aqui. Entenderam, galera? O tal de OE, onde ele é aplicado também? No bloco cirúrgico. Eficiência do agendamento. Então, você tem horas programadas de cirurgia. Então, você pegou o aviso de cirurgia, você tem a quantidade de horas programadas ali, né? Ah, essa cirurgia vai 2 horas, essa 3. No total, eu vou ter um total de horas programadas. Dividido pelas horas disponíveis no centro cirúrgico. Você tem lá, meu bloco cirúrgico, eu tenho 10 salas. As 10 salas estão disponíveis 12 horas, das 7 às 19. Né? Então, eu tenho 120 horas. Dessas 120 horas, quantas horas estão sendo agendadas em cirurgia? Então, a eficiência do agendamento. Então, horas programadas de cirurgia, 7. Horas disponíveis no centro cirúrgico, 10.
a eficiência do agendamento está em 70%. E a eficiência do desempenho? Horas efetivas gastas. Você não programou aquelas horas? Eu programei 7 horas de cirurgia. Dessas 7 horas que foram programadas, quanto eu gastei efetivamente? Ou seja, gasto com cirurgia sendo realizada? 6 horas. Então, tem 86% do que foi programado. Aí, multiplicando a eficiência do agendamento mais a eficiência do desempenho, eu tenho 60%. Sobre isso, pessoal, eu critiquei o autor que desenvolveu esse artigo, né? Até o projeto. Não que eu critiquei, eu complementei, porque o AEE está faltando a qualidade, né? E aí eu sugeri para ele, né? A eficiência do agendamento, a eficiência do desempenho, e desses que passaram pelo processo cirúrgico, houve intercorrência, né? Para a gente começar a avaliar a qualidade desses desfechos. Houve alguma infecção, alguma coisa, aí ficaria completo. Porque não adianta eu começar a operar e não avaliar o desfecho. Aí não é eficiência global. A eficiência global, porque aqui eu posso, mano, virar um açougue ali, operar todo mundo e não se preocupar com desfecho. Que no desfecho me preocupa até, por exemplo, eu operei um paciente aqui agora. Ele não teve leito de internação de enfermaria e ficou internado na RPA. Esse é o local que ele deveria ficar? Não é, né? Então, está faltando mais uma variável aqui, né? Que é a eficiência da qualidade. Aí sim eu poderia falar que isso é uma eficiência global. Mas é dessa forma que a galera utiliza hoje para avaliar a eficiência do bloco cirúrgico. Mas, para complementar ainda mais, agora que nós aprendemos saúde baseada em valor, a gente deveria colocar critérios de qualidade aqui, né? Vocês não concordam? Só a eficiência do agendamento, Legal. né? Que aí amarra certinho, amarra os 3 conceitos. Porque o paciente cirúrgico, ele pode ter uma intercorrência. Será que eu botei o leito reservado? Né? Aí o paciente, eu só estou me preocupando em operar. Aí não é eficiência global. Porque a eficiência global, ela se preocupa com o desfecho. Aí foi essa crítica que eu escrevi no artigo, mas não uma crítica. Refutei a ideia para a gente tentar compor algo para mudar a eficiência global, como a gente avalia o bloco cirúrgico hoje, né? Galerinha, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Era o AE. Passei 1h30 para entrar, acabou a aula. Gente, Sério, não alguém está usando acredito. o meu link. Eu não consegui entrar, eu tô desde 5 horas tentando entrar, não consegui. Consegui agora com o do Jardel. Não sei quem é que tá usando o meu. Nossa, meu, você perdeu a aula de hoje. Foi muito louca, meu. Mas eu tô desde 5 horas que vive lá no grupo, eu tô dizendo, não consigo entrar. Tem alguém usando meu link, tá dando errado, né? Coloquei um monte de vezes lá e até que E eu achando, a eu Michelle achando que era mandou. tu aqui. Eu E a achando que era tu Michelle aqui. mandou para mim o link do Jardel. É verdade, o Marco falou, meu, a fulano de tal tá aqui. A gente pensando que era você. Eu tirei até a foto da lista de componentes com ela presente, mandei no grupo para ela Foi a ver. Cláudia, a fresca da Cláudia que tá na minha conta. Sua fresquinha, eu perdi a aula por causa de ti. Ela disse, eu qual? acho que sou eu. Nossa, é mesmo, você mandou muita mensagem. Nossa, eu não vi nada, meu. O meu aí, Márcia, né, Cláudia Cristina? Eu entrei pelo meu. Não, a Tu Cláudia é- tá no dela. Tu tá no teu. Eu Eu vejo tô no Cláudia- teu. André, Tu eu tá tô no teu. limpando o teu, não. Não, tu tá no teu. No meu tem alguém. Eu não sei quem é.